Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E a nossa aula de hoje, como eu tinha dito na semana passada, é sobre a população brasileira. Bom, então vamos lá. Quem são os povos formadores da população brasileira? Nós sempre ouvimos dizer que são três principais grupos: os indígenas, os nativos, os brancos, europeus e asiáticos, e os africanos. Tá bom? Dentro desses europeus, nós temos também três principais grupos: os atlanto-mediterrâneos, vindos principalmente de Portugal, Espanha, Itália e França; os germanos, vindos da Alemanha, dos Países Baixos, da Inglaterra; e o terceiro grupo, os eslavos, vindos da Iugoslávia, Eslovênia, Rússia. Então, nós temos esses três principais grupos. Os asiáticos, eles vieram principalmente do Japão, da China, da Coreia, também da Síria, e os africanos vieram principalmente do Egito. Tá bom? Então, essa é a formação da nossa população. Aqui eu coloquei um mapa que eu peguei do site do IPAM, onde a gente consegue ver as terras indígenas brasileiras. Elas estão em vermelho, tá? E a gente consegue ver que elas estão concentradas principalmente na região norte. Por que isso, né? Porque nós sabemos que a colonização do Brasil ela se deu principalmente no litoral, e foi ali que se deu, os ciclos econômicos. Então, essas populações indígenas foram vindo para o interior do país, tá? Vamos lá. A imigração no Brasil tem três fases principais. Que fases são essas, gente? A primeira começa ali em 1808, vai até 1850. Foi um pequeno fluxo migratório. Tá? E por que foi pequeno esse fluxo? Por conta da escravidão. Muitos tinham medo de vir para cá e passar por situações análogas à escravidão também. Por conta da instabilidade política, na época da regência do Brasil, e também da Guerra dos Farrapos. Tá? Então, nesse período entre 808 e 850, o fluxo migratório para o Brasil foi pequeno. A partir de 1850, no período que vai até 1930, a gente consegue ver a maior entrada de imigrantes que teve no Brasil, tá? Devido ao aumento da produção de café, que precisava de mão de obra, pessoas para trabalhar, a proibição do tráfico de escravos por conta da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, e também depois, lá em 1888, a abolição da escravatura. Também, um fator que também contribuiu para esse fluxo imigratório aumentar aqui para o Brasil foi o desemprego na Itália, que fez com que o setor industrial e o agrícola tivessem crise, e aí esses italianos pobres, eles resolveram vir para o Brasil, tá? É importante, gente, a gente falar, que porque precisava de mão de obra e tal para a produção de café, mas isso também foi uma escolha política. Os negros, eles tinham sido libertos, recentemente, e aí dizia-se que eles não estavam preparados para assumir a indústria, na época que o Brasil começa a se industrializar, e em outros setores também. Mas isso, na verdade, foi uma escolha, foi uma opção foi uma escolha para que houvesse um embranquecimento do Brasil, tá? Então, por isso, a escolha por receber, importar, vamos dizer assim, imigrantes europeus, pessoas brancas, tá? E a terceira fase começa em 1930 e vai até os nossos dias atuais. Teve uma queda acentuada no fluxo migratório, com exceção das décadas de 50 e 70. O que aconteceu nessas décadas, gente? Na década de 50, muitos europeus tinham sido arrasados. A Europa ela tinha sido arrasada pela guerra, e aí muitos europeus vieram morar no Brasil. Viram aqui uma oportunidade, tá? Eles também ficaram entusiasmados com a construção de Brasília, que precisava de mão de obra também. E na década de 70, muitas pessoas vieram para o Brasil por conta do milagre econômico. A economia estava indo de vento em popa, e aí vem muitos imigrantes para o Brasil, principalmente da Argentina, do Chile e do Uruguai, tá? Mas ainda assim foi menos, se comparado à segunda fase.
E aí, gente, eu coloquei aqui embaixo os motivos que fizeram com que o fluxo migratório diminuísse no Brasil. Quais são esses motivos? A instabilidade política, tá, causada pela Revolução de 30, que vocês provavelmente vão ver se não viram em história. A lei de cotas, que determinava um quantitativo de pessoas que podiam entrar no Brasil. Tá? Então, isso barrava algumas pessoas. A determinação de que 80% dos imigrantes deveriam trabalhar no campo. Então, quer dizer, geralmente as pessoas estavam em busca de opções, né, oportunidades na cidade. E aí, quando você diz que 80% de quem entrar tem que trabalhar no campo, isso também diminui a vontade, né? E a ditadura militar também, gente. E o desenvolvimento econômico de vários países na Europa. Quer dizer, a Europa ela viveu um período de crise, né, que fez com que muitos europeus pobres fossem morar em outros países, incluindo o Brasil. Só que aí a Europa ela começa a se restabelecer novamente. Então muda, isso faz com que a rota de imigração mude. E as pessoas deixem de escolher o Brasil e vão em busca de países na Europa. Tá bom? Crescimento da população brasileira. A população brasileira viveu seu boom, vamos dizer assim, entre a década de 40 e 60, tá? Por que isso? Pelos motivos que nós já falamos na aula passada. O desenvolvimento de vacinas, de antibióticos, a melhoria nas condições de higiene, de distribuição de água potável. Isso fez com que a mortalidade diminuísse, principalmente a mortalidade infantil. Tá bom? A partir da década de 60, começa uma desaceleração desse crescimento. A população estava crescendo bastante e aí, a partir de 60, começa a diminuir. E aí eu peguei um fragmentozinho de um texto do IBGE para vocês. A escolaridade é um dos condicionantes do comportamento da fecundidade feminina. Para o país como um todo, as mulheres com até 7 anos de estudo tinham, em média, 3,19 filhos, enquanto o número de filhos das mulheres com 8 anos ou mais de estudo era 1,68. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque, apesar de a população brasileira ter mais que dobrado de 50 anos para cá, eu ia colocar esse gráfico aqui, mas não consegui. Enfim, de 50 anos para cá, a população brasileira mais que dobrou. Mas, apesar disso, a quantidade de filhos por mulher diminuiu. É comum a gente ver, né, pessoas antigas, tios-avós, enfim, pessoas que tinham 9, 10 irmãos, e isso era comum, hoje já não mais. Só que essa diminuição, ela acontece de forma diferente, tá? Nas regiões brasileiras, de acordo com a etnia, de acordo com o ano de escolaridade. Esse texto aqui está falando de escolaridade. Quanto maior o grau de instrução da mulher, ela opta por ter menos filhos, tá bom? Geralmente as mulheres negras, pobres, ainda têm um percentual relativamente alto, tá? Ainda continuam tendo bastante filhos. Então, por isso que eu trouxe para a gente ver que, apesar de estar desacelerando, né, entre a população mais pobre, o número de filhos ainda não é tão baixo. Vamos lá. Estrutura da população brasileira. Aqui nós temos dois gráficos. O primeiro, gente, ele vai falar da pirâmide etária brasileira, tá? Ali em 80, 91, 2000 e 2010. O que a gente consegue ver com isso? A gente vê que ali em 80, a base da pirâmide, né, que representam as crianças, ela era maior. E aí adolescentes, adultos vai diminuindo até chegar à população idosa. Em 91, a gente vê que essa base ela começa a estreitar um pouquinho. Em 2000, a gente já consegue ver bastante diferença. A base já está menor que parte do corpo da pirâmide. O que isso representa? O que isso mostra para nós? Que o número de crianças vem diminuindo, tá? Enquanto o corpo da pirâmide, que são jovens adultos, vem aumentando. E ali em 2010 a gente consegue ver mais ainda. A base está mais estreita e o corpo está mais largo. Então esse número de crianças tem diminuído mais e o corpo tem aumentado mais ainda. Aqui do lado, a gente consegue ver a distribuição setorial da população economicamente ativa, tá? Ali desde 40 até 2006. O que a gente consegue ver aqui? Que onde tem um círculo, né, representa o setor primário. Lá em 40 ele estava em alta e ele vem sofrendo uma diminuição até 2006. A gente vê o setor secundário, que é representado pelo quadrado, sobe um pouquinho, depois desce novamente.
E o setor terciário, representado pelo triângulo, que lá em 40 era baixo, né, tinha uma baixa porcentagem, hoje é o que mais está em alta. Então, o que, que a gente consegue ver com isso, gente? Na década de 70, foi a década em que o Brasil, a população urbana do Brasil, superou a população rural. Então, né, com certeza nas cidades as pessoas elas vão trabalhar mais na indústria e no setor terciário, que representa o comércio e serviço, mais do que o setor primário. Então, por isso, o setor primário ele vem diminuindo. O setor secundário, que é a indústria, ele também sofreu uma queda, por quê? Por conta das crises econômicas que foram acontecendo, por conta também da automatização. E aí essas pessoas vão migrar para o setor terciário. Por quê? Porque no setor terciário geralmente não exige um grau muito alto de escolaridade. Você não precisa ter estudado muito para limpar o chão, para atender um telefone, para vender uma roupa, um sapato em uma loja. Então, o setor terciário, né, ele aumenta por conta disso, porque recebe muitas pessoas vindas do setor primário e secundário, e também porque nas cidades ele se usa bastante. Então, o que, que a gente vê, né? Que esse setor terciário ele recebeu uma porcentagem grande da população. Mas o que, que aconteceu com a outra, com o restante, né? Com aqueles que não conseguiram se inserir nesse setor? Essas pessoas elas vão engrossar, né? Vão aumentar o número de desempregados, que é o que a gente vê diariamente nos jornais, tá bom? A distribuição da população. Como é que a população brasileira está distribuída? Aqui eu fiz meio que um raio-x, tá? Para a gente entender que, apesar de populoso, o Brasil é considerado pouco povoado. Nós vimos isso na aula passada, né? Um país ele pode ter muitas pessoas, mas ser pouco povoado por conta da quantidade de pessoas por quilômetros quadrados, que é o caso do Brasil. Nós somos um país populoso, porém, como a extensão territorial, o tamanho do Brasil é muito grande, então, se dividir a quantidade da população por esse território, acaba que ficam poucas pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então, a densidade demográfica do Brasil não é muito alta. Por isso, é considerado um país pouco povoado. As regiões mais populosas são o Sudeste, né? E o Nordeste, respectivamente. O Sudeste ele vem recebendo uma maior atenção, né? Ele recebe mais investimentos, porque foi por muito tempo aqui no Sudeste que esteve muito tempo a capital do Brasil, recebeu as indústrias, então as pessoas migraram muito para cá, para mão de obra, por isso é a região mais populosa. E o Nordeste, respectivamente. As maiores densidades demográficas, ou seja, a maior quantidade, concentração de pessoas por quilômetro quadrado, estão nas áreas metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza, principalmente, tá? O estado de São Paulo ele é o estado com maior densidade demográfica continuada, tá bom? As regiões com maior número de pessoas vivendo no campo ainda é a região Nordeste e a região Norte, tá bom? Esses dados são do IBGE, gente, de 2015. A região Centro-Oeste é que possui menor número de pessoas. Feito esse raio-x para a gente entender, tá? De uma forma geral, as migrações internas elas vão se dividir em três. As interregionais, que são os movimentos entre regiões. Eu vou sair daqui do Sudeste, vou para o Nordeste, vou para o Norte, enfim. As intra-regionais, que é um movimento dentro de uma mesma região. Eu moro no Sudeste, no Rio de Janeiro. E aí eu saio, vou morar em Minas Gerais, vou morar no Espírito Santo, vou morar em São Paulo. Eu estou fazendo um movimento intra-regional, tá? É dentro da mesma região. E a transumância, que são movimentos temporários. Como assim movimentos temporários? Pessoas que saem de São Paulo, por exemplo, em direção ao Paraná para colher algodão e depois voltam para onde eles estavam e ajudam na colheita da cana-de-açúcar. Pessoas que vêm de Minas Gerais, da Bahia, para ajudar na colheita de cana-de-açúcar de São Paulo e depois voltam para suas casas. Pessoas que saem do Nordeste, do Centro-Oeste, vão trabalhar numa hidrelétrica no Norte, depois voltam. Esses são movimentos de transumância, tá? Bastante comuns. E vamos à resolução de questões. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico, tá? Tem muitas etnias. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira a portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemãos.
os imigrantes italianos, africanos, imigrantes árabes, os indígenas, imigrantes árabes e imigrantes japoneses e italianos, os nativos brasileiros, que são os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo que aqui foi escravizado, os africanos negros escravizados, os europeus, especialmente italianos, holandeses e alemãos, e os imigrantes árabes. A resposta correta aqui seria a letra D. Por quê? A letra A, B, C, enfim. Todas essas letras estariam corretas se não estivessem incompletas. Porque o Brasil recebeu, sim, imigrantes holandeses, alemães, italianos, enfim. Mas as três etnias principais que nós falamos logo no início da aula são os nativos, né, os indígenas, os brancos e os africanos. Então, por isso, a resposta correta é a letra D. Aqui nós vemos dois mapas do Brasil. O primeiro com os conflitos em terras indígenas, tá? Causados por garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, porceiros, enfim. E o segundo vai falar da distribuição espacial atual da população brasileira, que a gente vê concentrada muito mais no Sudeste, né, como a gente viu, e no Nordeste. Então, vamos lá. Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela... O que essa questão está querendo saber? Existem os lugares que são focos de conflitos, tá? Envolvendo os povos indígenas, e os locais que não são focos. E o que vai causar isso? A fertilização natural dos solos, a expansão da fronteira agrícola, a intensificação da migração de retorno, a homologação de reservas extrativistas ou a concentração histórica da urbanização. O que vocês acham olhando para o mapa? Aqui tem que olhar o mapa, gente. Onde que a gente vê maior concentração de conflitos? Nesse primeiro mapa, na região norte, né? E onde que a gente vê, nesse segundo mapa, a maior concentração da população brasileira? É no lado leste, né? Principalmente na faixa litorânea. Então, o que vai explicar isso? Onde tem menos pessoas é onde se concentra mais reservas indígenas. E onde se concentra essas reservas é que tem mais conflitos. Então, o que vai explicar isso? É a letra E, a concentração histórica da urbanização, que se deu principalmente na faixa leste, fez com que esses grupos fossem mais para o interior, e é lá que se concentram esses problemas, né, essas disputas territoriais. Tá bom? Então, a resposta correta seria a concentração histórica da urbanização. Letra E. Um novo levantamento do IBGE mostra que o número de casamentos entre pessoas na faixa de 60 anos cresce desde 2003 em um ritmo 60% maior que o observado na população brasileira como um todo. Então, o que a gente acabou de ler? Que tem aumentado o número de pessoas idosas que estão se casando. E a gente vê aqui, de 2003 a 2008, pessoas acima de 60 anos, cresceu 44% o número de casamentos, enquanto a população brasileira, no geral, cresceu apenas 28%. Tá bom? Então, aqui embaixo tem a população com mais de 60 anos no mercado de trabalho. Em 2003 era 31%, hoje é 38%. Os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal, escrita e não verbal. No texto, o uso desse recurso quer dizer o quê? Exemplifica o aumento da expectativa de vida da população, explica o crescimento da confiança na instituição do casamento, mostra que a população brasileira aumentou nos últimos 5 anos, indica que as taxas de casamento e emprego crescem na mesma proporção, sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. O que esses gráficos estão mostrando para nós? O primeiro, o aumento do número de casamentos, e o segundo, o aumento da população com mais de 60 anos no mercado de trabalho. Então, a resposta correta seria também a letra E. Sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. E, por fim, gente, para a gente terminar,
é a composição da população brasileira. Oh, meu Deus, tem um negocinho na minha frente. Por faixa de idade. Aqui nós temos 1980, 2001 e 2040. A evolução da pirâmide etária apresentada indica a seguinte tendência. Olhando para esses gráficos, onde a gente vê o primeiro com a base mais larga, o segundo um pouco mais estreita, o terceiro mais estreita ainda, e a ponta, né, mais larga, o que isso mostra para a gente? O crescimento da faixa juvenil, o aumento da expectativa de vida, a elevação da taxa de fecundidade, predomínio da população masculina ou expansão do índice de mortalidade. Predomínio da população masculina a gente vê que não é. O crescimento da faixa juvenil também não, né? A tendência não é essa. A elevação da taxa de fecundidade também não é isso que esse gráfico apresenta para a gente. Então, a resposta correta é a letra B, aumento da expectativa de vida, tá? Ao mesmo tempo que está diminuindo a base, né, o número de crianças, tem aumentado o número de pessoas idosas. Por quê? Porque essas pessoas têm vivido mais. Então, a resposta correta é a letra B. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer coisa, podem comentar, mandar um e-mail que eu explico de novo, tiro dúvidas, tá bom? Um beijão e até a próxima.